É importante que você preste muita atenção a cada detalhe desse vídeo. Se você nunca ouviu falar em Nova Ordem Mundial, sugiro que você comece a estudar sobre isso. Se você nunca ouviu falar nos Illuminati, sugiro que você passe a estudar sobre isso. Se você nunca ouviu falar sobre maçonaria ou alguma outra coisa do tipo, alguma seita, se você nunca ouviu falar sobre ecumenismo, sobre a união das religiões, sobre a marca da besta, sobre o número da besta, comece a estudar sobre isso. Se você nunca ouviu falar sobre os sinais dos fins dos tempos, passe a estudar sobre isso urgentemente, porque acaba de ser feito um grande ritual satânico, ecumênico, simbolizando a nova ordem mundial e a união das religiões prevista, não sei para quando, se 2017, 2018, 2019, não sei, mas vai acontecer. É bíblico, está no livro de Apocalipse, está nos Evangelhos, está nas cartas de Paulo. Vai acontecer porque tudo indica isso. Eu vou mostrar para você um comercial, uma reportagem, um documentário que todo mundo está até meio assustado com ele, porque ele revela muitas coisas ocultas. Eu não tenho tanto conhecimento assim sobre isso, porém o que eu sei, eu creio que eu posso passar para vocês. É importante ver, muitos estavam lá, pessoas importantes no mundo. Conforme o vídeo vai rodando, eu vou falando algumas coisas, ok? No dia 1º de junho de 2016, aconteceu a inauguração do túnel de San Gotardo, o maior túnel ferroviário do mundo. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços. A inauguração foi um evento de grande porte, transmitida por vários canais de televisão de todo o mundo. Preste atenção na porta da frente desse trem, a porta lateral dianteira desse trem. A cerimônia teve uma apresentação artística. Repare nesse símbolo aqui, ó. Nesse símbolo aqui, ó. Aqui você já vê o olho que eles tanto veneram, o olho de Horus, explicitamente. Nessa região aqui, ó. Como a das aberturas de Copas do Mundo ou de Olimpíadas. A encenação, intitulada Sacre do Gotardo, foi carregada de elementos do ocultismo, além de trazer mensagens de uma nova ordem mundial. Muitas autoridades e a nata econômica europeia participaram dessa solenidade. A nata econômica, só a nata econômica, só quem está acima do poder. Dentre as personalidades presentes estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo, de um imã do islamismo, de um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Não, tudo bem, né? Agora a pastora... Aí foi para acabar, Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra. É a união das religiões. A união das religiões será terrível. Que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis. É claro, né? O que vocês precisam entender em primeiro lugar? Existe um grupo de pessoas que manda no mundo. A criação é de Deus. A terra é de Deus e toda a sua plenitude. Porém, o mundo jaz no maligno. E Deus entregou o mundo aos maus. Quando você repara nisso, primeiro você precisa entender que essas pessoas que dominam o mundo
dentre elas existe um grupo chamado Illuminati, tá? Você pesquisa aí no Google, na internet, hoje tem muitas coisas já que revelam eles, muito fácil, né? Eu não vou poder aqui explicar tudo sobre eles, é muita coisa, então, nesse vídeo, né? Então pesquise aí sobre os Illuminati, porque é muito importante. Só que eu creio que os Illuminati em si não são o grupo de pessoas que, dentre elas, são 13 famílias, né, muito ricas, possuem aí em torno de 70% da riqueza mundial, segundo eles dizem, 80% de toda a riqueza mundial, tanto em dinheiro quanto em posses materiais e riquezas também naturais, eles se apropriaram. Você vê a Amazônia aí, a Amazônia já não é do Brasil, você vê tantas outras coisas já não são do Brasil também, não são do mundo, são deles, eles que dominam a mídia, a indústria farmacêutica, cinematográfica, Hollywood é deles, os Estados Unidos é deles, a Europa toda é deles, tudo no mundo é deles, no mundo, nesse sentido. E inclusive a água que você toma, eles que controlam, a vacina que você toma, são eles que fazem, o alimento que você come, milho, é totalmente transgênico, são eles que fazem, modificaram, por isso que causa câncer nas pessoas. Esses Zika vírus, eles que compraram as pessoas para fazerem, a microcefalia, para causar microcefalia nas pessoas. Na verdade, não é nem o Zika vírus que causa a microcefalia. Na África possui o mosquito, possui o Zika vírus e as pessoas lá não têm microcefalia. Então, na verdade, o que causa a microcefalia, se você for notar, eu sei que você é um pouco do contexto agora desse vídeo, mas eu vou explicar para vocês rapidinho, para vocês terem uma noção. Os Illuminati, eles controlam, e tem um grupo também acima dos Illuminati. Esse grupo acima dos Illuminati é realmente os que controlam o mundo, controlam até os Illuminati. E são poucos homens, são homens, só homens, e o Zika vírus, a microcefalia, ela na verdade foi causada nesses bebês que nasceram por causa que as mulheres, as mães, tomaram a vacina contra a rubéola antes, tomaram outras vacinas antes. E essa campanha da vacinação, na verdade, foi uma fraude terrível para justamente causar doença nas pessoas. Então, as mulheres que tomaram a vacina, pode ver que a campanha da vacinação era para mulheres grávidas, né, crianças até 2 anos, de 5 meses a 2 anos para tomar. Então, tomaram a vacina e depois resultou na microcefalia. E o governo diz que a culpa é de um mosquito que tem o Zika vírus. Isso é uma tremenda de uma mentira. O sistema está aí para aprisionar. E, voltando ao assunto, talvez num outro vídeo eu fale um pouco mais sobre a microcefalia, você vai se apavorar. A meta deles é exterminar a população, 90% da atual, deixar só 10% da atual. Pesquisa sobre as pedras guias da Geórgia também, lá tem o primeiro mandamento, a população não pode ultrapassar 500 milhões de pessoas, ou seja, 500 milhões, nós hoje estamos em 7 bilhões e meio aproximadamente, então pense numa redução de 7 bilhões, por isso que eles estão matando a população, né, as pessoas. Voltando ao assunto aqui, simboliza a humanidade, né, olha só. Pronta para receber ordens. Então toda a humanidade como escravos, como cordeirinhos, como gado, né? Essas pessoas, os Illuminati e as pessoas que controlam os Illuminati, o Clube Bilderberg, o Clube dos 300 lá de Roma, outras pessoas, a Fundação Rockefeller, os Rothschild, são os donos dos bancos do mundo, da Europa, do Brasil, são os banqueiros, eles são os donos do mundo, né? São os senhores do mundo conhecidos, pesquisa na internet sobre isso também. A meta deles é controlar toda a população, assim como eles já controlam grande parte, né? Então aqui um ritual e simbolizando a população ali andando toda controladinha, você viu? Toda controladinha, como operários, aí ó, como trabalhadores. O Rockefeller, que foi, se não me engano, o avô ou bisavô do David Rockefeller, ele falou: eu não quero uma população pensante, eu quero uma população de trabalhadores. Então você já vai vendo o sistema aprisionando, escravizando a população. Continuando no vídeo. Por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet, que é um dos principais símbolos de Satanás em algumas linhas de culto pagão. Preste atenção nessa imagem do Baphomet, né? Aqui. O Baphomet, pesquise aí
procure uma imagem de George Washington, você vai ver a mesma posição. Triângulo invertido, o hexagrama, um para cima, um para baixo, também simboliza assim na terra como no céu, Satanás querendo ser como Deus. É uma blasfêmia total. Continuando com o vídeo. Observe, dentre as personalidades presentes, esse sujeito, portando um cetro e vestido com traje de algum tipo de organização ou irmandade. Esse aqui, ó. Esse senhorzinho aqui, ele tá com um cajado aqui, ó. Não é o cajado de Moisés, tá? É um outro cajado. Ele aparenta ser um sacerdote de alguma seita. Não sei se é maçonaria, não sei de qual seita é. Se é dos Rosa Cruz, se é lá do Bohemia Groove. Não sei, mas é de alguma seita. Aparenta estar sendo um sacerdote de alguma seita. Claro que é do mal, é satânica, é maléfica. Portando um cetro e vestido com traje de algum tipo de organização ou irmandade. Ele traz um broche com a figura de um bode que deve representar também Baphomet. Veja aí. Você pode ver que é claramente aqui o Baphomet, né, o cabeça de bode. A cerimônia macabra evolui para a aparição de um homem-bode, representando um demônio-chefe. Esse demônio exerce autoridade e liderança sobre outros demônios que são liberados pelo mundo, representado aqui pela ferrovia. Por essa ferrovia, passam vários períodos da humanidade, revivendo alguns tipos de sociedades secretas e rituais pagãos dos celtas, da Grécia Antiga, do hinduísmo e principalmente do Egito Antigo. Pesquise na internet aí, voodoo e magia negra no YouTube, e você vai encontrar esses elementos aqui, ó. Essas características aqui, ó. Olomum e tudo mais. Essa coisa aí você vai encontrar, você vai se espantar com o que você vai encontrar.
observe ao fundo a figura do Sol, representando um dos principais objetos de adoração das culturas antigas. Sob a ordem do chefe, os demônios se lançam para cumprir sua missão na Terra. Aqui, vemos a representação de antigas sacerdotisas e místicos adoradores, todos sendo conduzidos pelo Homem-Bode. É incrível isso aqui, tem até um incrível Hulk aqui. Eu não sei que diabo é isso. Tem uma simbologia aqui nesse aqui, ó. Uma coisa muito estranha mesmo, muito estranha. Estão levando um cordeiro, como algo a ser oferecido em sacrifício. Observe a semelhança dessas sacerdotisas de branco com as adoradoras de Ísis. E nesta exaltação de muitas formas de adoração pagã, não poderia faltar a coroação da Rainha dos Céus. A cerimônia prossegue. Analise bem toda a humanidade escrava, controlada, como trabalhadores operários, seguindo as ordens deles. Agora em um ambiente externo. E como zumbis também. A parte interna exaltou a adoração pagã histórica. Na parte externa, o evento se torna uma cerimônia satânica regida pelo Homem-Bode. Os zumbis representam a humanidade manipulada, caminhando rumo a um futuro incerto. Os atores correm atrás de uma conquista. O túnel inaugurado literalmente furou 57 quilômetros de rochas nos Alpes suíços. Aparentemente, aqui a humanidade está tentando vencer a rocha, que pode representar Jesus. A tentativa do homem de querer vencer as forças de Deus e a Cristo. Por várias vezes, eles investem desorganizadamente contra a rocha, mas todas as tentativas são frustradas. Até o momento em que eles se unem e conseguem um importante progresso. Lembre-se que o espírito de Nimrod era unir o homem para vencer a Deus, e que esse túnel... Aí em Gênesis 11, verso 6 diz: essa gente é um povo só, logo serão capazes de fazer o que quiserem. É a tentativa deles. É o símbolo de integração entre os povos. Observe que eles conseguem a abertura de um portal. A representação desse portal lembra o CERN. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Está localizado na região de Genebra, na fronteira franco-suíça, a pouco mais de 200 quilômetros do túnel de Saint-Gothard. No CERN encontra-se o LHC, o maior acelerador de partículas atômicas do mundo e maior máquina que o homem já construiu. Ele tem 27 quilômetros de circunferência e está a 100 metros abaixo da superfície. O CERN está em busca da antimatéria e tentando recriar o Big Bang. Mas o CERN também tem um propósito esotérico ocultista nem tanto oculto. Eu vou dar um pause aqui, é claro que eles nunca vão chegar na questão do Big Bang, recriar o Big Bang. Vão se converter, bando de tolos. Segundo a própria comunidade científica, o CERN pretende acessar outras dimensões e se conectar com forças desconhecidas. O respeitadíssimo físico Stephen Hawking advertiu que os experimentos do CERN podem representar graves perigos a nosso planeta. No prefácio de seu livro, Star Wars, Hawking afirmou que o acelerador de partículas poderia causar uma decadência catastrófica do vácuo, o que levaria o tempo e o espaço a entrarem em um colapso. Isso poderia destruir não somente o planeta Terra, mas também o sistema solar e todo o universo.
Isso aí já é uma ilusão, né? Nunca que isso aí vai conseguir destruir o planeta Terra e o universo. Misericórdia. Esse Stephen Hawking aí não serve pra nada. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Deus, ou bóson de Higgs. Até o Papa implorou a comunidade científica a suspender as operações do LHC, advertindo que eles poderiam abrir os portões do inferno. Observe também que a logo do CERN é a junção de 3 números 6. Aí, você vê que tudo é uma simbologia, um ocultismo por trás. Repare bem no símbolo. Você vê aqui, ó, que são 3 6, né? Um em cima do outro e levemente inclinado para formar o símbolo que está de ponta cabeça aqui, né? Na verdade, de forma oculta, subliminar, que nós não conseguimos ver logo de cara, está aí. É apenas a simbologia, né? O que significa que é consagrado ao demônio, ao diabo, ao anticristo, ao mal, etc. 666. As cenas seguintes mostram uma sociedade em transformação. Do portal que foi aberto, procede a direção para a humanidade. Veja que uma nova sociedade vai surgindo. O espírito da rebeldia e da sensualidade marcam as pessoas. Então você vê, olha aí, agora as pessoas vão começar a tirar roupa e se comportar de uma forma totalmente imoral. Isso é para marcar, eles estão consagrando tudo, né? Eles estão fazendo esse comercial, todo esse ritual lá que foi feito, consagrando tudo para o anticristo, para a nova ordem mundial, para Satanás, para o sistema deles. E eles fazem isso, eles têm esse costume. E pode ver ali, a metade de uma população saiu, então significa que vai haver uma transformação aí conforme eles mudarem as leis. Agora, daqui a pouco tempo, vai mudar muitas leis. A população vai se entregar ainda mais do que já está entregue à imoralidade, à prostituição, enfim, né, fornicação, todos os pecados aí que já existem. E isso vai causar uma decadência muito maior em toda a sociedade. Você vê que é tudo um ritual completamente satânico. Vamos ver a continuidade. A decadência da humanidade é representada tanto na forma de uma queda literal, como através da sensualidade. Do portal surge um corpo nu, e logo as pessoas ficam endemoniadas. Preste atenção. Aquele corpo nu ali do portal pode simbolizar um demônio, um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição, alguma coisa assim. E quando abre o portal, ele vem, então, pesquise sobre os portais, pesquise sobre o World Trade Center, pesquise sobre o que aconteceu de verdade, você vai ver que foi um ritual também, um grande sacrifício, onde morreram mais de 3.000 pessoas sacrificadas ali ao demônio, pelos Illuminati, pelos Senhores do Mundo, pelas pessoas que também controlam os Illuminati, para dar abertura ao início, né, desse processo da nova ordem mundial. Eles implodiram as torres, né, as 2 torres. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Você vê lá as evidências claríssimas das implosões. E depois você vê os pilares cortados num ângulo correto, num ângulo assim, ó, que é feito para demolição específica. Então, quando os aviões atingiram as torres, eles estavam atingindo os dois pilares do portal, simboliza os 2 pilares da maçonaria. E quando atingiram lá com o míssil o Pentágono, tem 5 lados, ou seja, o Pentágono lá simbolizava uma estrela, então em inglês é star, então eles atingiram a estrela e atingiram o portal.
Stargate, você já ouviu falar sobre esse filme, esse nome, esse título, Stargate? Então significa portal estelar, né? Star, estrela ou estelar, e gate, portal. Então eles fizeram lá o Stargate e assim abriram um portal para os demônios virem e receberem o sacrifício do World Trade Center. Se você acha que eu sou louco, se você acha que eu sou doido, sai desse canal, desinscreva, sai fora, porque se você continuar duvidando da verdade, eu sinto muito, meu amigo, mas você está perdendo tempo aqui. Vai viver nos seus pecados, vai acreditar na mentira deles, continue pecando aí na sua vida, que o dia do juízo final vai vir e você será julgado e condenado, amigo. Então, mas se você crê, continue assistindo aí, pesquise, estude, não seja um tolo, não seja um ignorante, conforme essa grande massa que está aí, tanto de falsos crentes pseudo-cristãos evangélicos, quanto ímpios, entende? Então cabe a você, nisso aí sim, cabe a você, procure, pesquise. Deus é soberano, mas você é responsável. Então, aqui o que acontece? Abriu o portal e o que aconteceu? As pessoas ficaram endemoniadas nesse ritual. Aí o que diz Apocalipse 9? Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como dos escorpiões da terra. Os gafanhotos aqui simbolizam os demônios que sairão do abismo, e veio também grande fumaça, então por isso que aqui no ritual tem fumaça, ó, e as pessoas então vão se endemoniar. Isso que vai acontecer durante a grande tribulação, que já está prestes a começar, e aí sim, aí será terrível para toda a humanidade. Preste atenção no vídeo. Veja a representação de que existe algo dentro deles. Viu só? Todo esse ritual ele está mostrando, simbolizando que quando os demônios vierem, eles vão influenciar diretamente essas pessoas, pessoas que serão controladas ao extremo por eles. E o mundo será um caos terrível. Trabalhadores do túnel aparentemente são representados aqui. Mas observe que a verdadeira representação é o deus Shiva, da trindade hinduísta. Shiva é o deus da destruição. Ele destrói para dar lugar a algo novo. A dança de Shiva é considerada a manifestação física do ritmo cósmico. Observe que na entrada do principal laboratório do CERN existe uma imagem de Shiva. A dança destruidora de Shiva é associada à aceleração ou a dança das partículas. A cena seguinte lembra os operários mortos na construção do túnel, mas na verdade representa o sacrifício humano. Veja que os corpos são lançados para dentro do abismo. Preste atenção. Do fundo do abismo, as mãos vêm receber o sacrifício. A morte dos trabalhadores dá lugar a 3 almas que sobem do abismo. Aí é o seguinte, você vê que ou houve já um sacrifício, ou haverá mais um sacrifício. Então preste atenção. Aí eles simbolizam, né, que a alma desses 3 aí foi entregue, né, o corpo ali foi entregue, a alma foi entregue aos demônios. Então devemos estar atentos. Agora preste atenção quem vai aparecer e o que vai aparecer depois do sacrifício. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus, um importante símbolo usado pelos Illuminati. Se você ainda tem dúvidas, eu tô com a minha carteira aqui, ó. A minha carteira, né? Eu não tenho muito dinheiro, mas
Eu sempre guardo aqui para mostrar para algumas pessoas. Ah, e o olho de Horus, isso é besteira, Rômulo, isso aí é uma baboseira, isso não existe. Não existe, né? Não existe. É engraçado, eu tenho aqui a nota de $1, tá? Eu tenho aqui a nota de $1, ok? Americano. Adivinha o que que tem nessa nota? O triângulo com o olho de Horus. E aí? E aí? Só cego não vê, só tolo não enxerga. Do outro lado na nota também a gente tem uma... Onde é que está agora? Aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma coruja. Então, continuando com o vídeo. Agora, o homem-bode passa a ter um papel ainda mais importante na cerimônia. O que a Bíblia diz? Vi emergir do mar uma besta, Apocalipse 13, está aí. E as representações do livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Veja como os demônios se parecem muito com o orixá Omulu. Lembra que eu disse para você pesquisar antes sobre essa entidade? Pesquise sobre esse orixá aí, digite voodoo e digite magia negra no YouTube, você vai ver isso aí, você vai ver as manifestações demoníacas. Aparecem uns artefatos assim, parecidos com isso aqui, no chão, assim, em forma de triângulo, e em forma de uma pequena cabaninha, uma casinha, e eles invocam ali o demônio, e essa cabaninha começa a girar sozinha, e tem umas até que começam a voar, sair girando, voando no ar. Você vê que isso realmente existe. Só tolo. A pior coisa é ser ateu, porque até os satanistas, esses feiticeiros, eles têm contato direto com o mundo espiritual, e ser ateu, deixa eu dizer uma coisa que abri um parênteses, é a maior falta de inteligência do mundo, é ser ateu, porque até feiticeiros sabem que existe um mundo espiritual, e vocês, seus céticos ignorantes, vocês têm tanta inteligência para outras coisas, vocês sabem matemática, sabem ciência, sabem um monte de coisa. Agora, crer em Deus é uma coisa tão simples, tão evidente. Até os demônios sabem que Deus existe, até os demônios creem nele e tremem. E vocês não creem, e nem tremem, e nem fazem porcaria nenhuma. Convertam-se, seus ateus. Continuando com o vídeo. Do portal surge uma figura de um homem, misturada com a de um bode e 3 escaravelhos egípcios. O escaravelho simboliza o deus Khepri, o deus do sol nascente. Homem e bode se fundem, representando a encarnação de Satanás na besta, no anticristo, né? Aqui diz 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Satanás ele vai influenciar diretamente o anticristo. Aqui está simbolizando isso, né? Simbolizando isso. E o surgimento do anticristo. Ele não será um homem normal. Sua autoridade e poder provém do próprio Satanás. Uma personagem, aparentemente representando a deusa Ísis, surge para ungir o homem-bode, que é a própria besta. Como a cerimônia de coroação de um rei, a besta é ungida governante sobre todo o mundo. Agora Apocalipse 13, verso 2 diz: o dragão deu à besta, o dragão é Satanás, deu à besta, ou seja, ao anticristo, ao iníquo, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, quando o anticristo começar a reinar, ele vai ter muito poder, é um poder realmente desgraçado, que vai enganar a muitos, fará acordo com muitos, enganarão a muitos, e muitos acreditarão e seguirão esse homem. Meu Deus do céu, é de indignar. Continuando. Observe novamente que
que os demônios lembram muito o orixá Omolu, após receber o manto do espírito feminino de Isis. Preste atenção nessa parte, você vai ver uma das cenas mais ridículas. É incrível como essas pessoas se prestaram para fazer tal evento, tal ritual. Ele vai simbolizar agora uma encarnação de um espírito demoníaco e vai começar a se comportar como um homossexual, como um gay. Eu até vou colocar de novo aqui. A besta manifesta atitudes homossexuais. O manto do espírito demônios lembram muito o orixá Omolu, após receber o manto do espírito. Então, após receber o manto do espírito, o manto, né? Muito mantoré, é mantoré. Por isso que eu digo, olha onde é que tem manto aqui. Olha onde é que tem manto. É satanismo, é feitiçaria. Agora, Valdemiro Santiago faz um manto enorme lá na igreja dele. Vende a camisa, passa a camisa lá para todo mundo. É o manto. Passa no manto, irmão. Passa no manto, irmã, que a benção vai chegar. A benção, não é benção mais. Não é. A palavra benção tem um grande significado. Deturparam tanto essas pessoas que se dizem cristãs, pastorzinha evangélica. Receba a benção. Receba a benção, irmã. A benção. Vai se converter, cara. Vai se converter. Seu ímpio. Aí você vê o manto aqui. Onde é que usam manto? Essas coisas de consagração nesse aspecto. Feitiçaria, espiritismo, macumbaria, voodoo, magia negra, bruxaria, satanismo. Tá aí o manto. Todos esses pastorzinhos que usam manto, tudo misticismo. Deixa eu dizer para você, você é um condenado e está condenando outras pessoas. Converta-se. Então, após ele receber o manto, ou seja, após ser consagrado pelo demônio, por Satanás, aí ele encarna. Aí o que acontece? Olha só, a manifestação mais gay que eu já vi. Feminino de Isis, Uma bicha foi detectada. Malakoi é do hebraico. Isso é uma bichona. Isso é uma bichona do hebraico. Essa dancinha está muito malacoizada. Está muito... Deixa eu pensar aqui na palavra mais correta. Tá a prostituição, isso sim. Tá a baitolice. Tá a baita de uma baitolice. Esses malacóis. Feminino de Isis, a besta manifesta atitudes homossexuais. Ungido governante do mundo, a besta demonstra sua fúria contra todos e agita seus demônios. Ridículo. Mas, olha o que diz Apocalipse 12:12. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo, Então aqui será a ação de Satanás através do anticristo na terra. E ai da terra por causa desse acontecimento. Logo, os demônios sob comando da besta ficam ouriçados. Assim como está escrito em Apocalipse, a besta passa a ser adorada pelos homens e pelos demônios. Apocalipse 13, verso 4. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Que toda a humanidade dirá isso aí, né? Todos os ímpios se admirará perante a besta, que é o anticristo, que é esse homem. Gostarão dele. É isso que vocês querem? Vocês não querem Deus. Vocês querem Satanás. Vocês querem vocês mesmos. Então Deus vai
permitir que Satanás venha e dê o que vocês querem e merecem, que é o engano e a mentira e a injustiça. E vocês que se lasquem porque é o que vocês querem. Observe agora o surgimento de 11 personagens, aparentemente representando a Igreja dos 11 Apóstolos. Aqui simboliza a Igreja de Cristo. A mulher, né, simboliza a Igreja de Cristo. E essas 11 pessoas que estão aí no centro talvez simbolizem os 11 apóstolos, com exceção de Judas, né, tirando ali Judas, que era do maligno. Então aqui você vê eles no meio dos demônios, porém os demônios não tocam neles, né? A mulher lá no fundo, e então simboliza a igreja que estará aqui na terra durante a grande tribulação e será perseguida. A besta terá autoridade para perseguir a igreja e para matar os que não lhe adorarem. Aí Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo são anos, né? São anos que simboliza aqui 3 anos e meio. 1 tempo é 1 ano, mais 2 tempos, 2 anos, então 2 mais 1 dá 3, e metade de um tempo, ou seja, metade de um ano. Então serão os 3 anos e meio final, os 3 anos e meio ali finais da grande tribulação, que será o período da história mais terrível desde a criação do mundo. E preste atenção nessa cena agora, você vê aqui a igreja, os santos, né, gritando. Eu não sei o que pode significar, talvez eles clamando a Deus, talvez eles pedindo que Deus faça justiça, ou alguma coisa parecida. E agora você vê a besta como que ferida de morte, ela vai cair, vai simbolizar a morte dela. Observe que no telão a besta tem várias cabeças. Logo, a besta parece ter sido ferida na cabeça. A besta tem várias cabeças porque são vários reinos e reis, né, presidentes no caso, países que se unirão à besta nesse último tempo. Apocalipse 13, verso 3 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, ou seja, alguma coisa vai morrer nela. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Segue-se então uma cerimônia fúnebre, com um antigo canto germânico do ocultismo. Veja essas pessoas carregando árvores secas invertidas. Observe que as raízes estão para cima. Assim como a cruz invertida é um símbolo do satanismo. Tudo que se apresenta invertido representa o contrário. A imagem do telão é a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida. É uma coisa terrível. Aqui parece que eles estão, né, orando ali aos seus deuses, aos seus falsos deuses, para que a besta retorne à vida. A tecnologia é mostrada como um instrumento para manipular o homem. O avanço da ciência nos últimos dias foi profetizado por Daniel. Daniel 12, verso 4 diz: e tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Então você vê aí a tecnologia, né, avançando, cumprindo o tempo do fim. Observe agora a semelhança da imagem no telão com a Pokébola do game Pokémon GO. Sinceramente eu não sei se isso simbolizaria uma esfera do Pokémon GO, né? Essa besteira aí. Realmente é parecida, semelhante, mas não dá para nós termos certeza, né? Talvez seja um símbolo da tecnologia, né?
que marcaria o tempo dos acontecimentos finais. Agora aparece uma coisa estranha, olha só, parece o rosto de um monstro, um demônio, um robô, né, alguma coisa assim. Uma coisa bem, talvez marcando o tempo que seria uma era robótica, uma era que a raça humana faria robôs, alguma coisa assim, né, e já tem muitos aí androides, robôs, que andam, que são muito semelhantes aos seres humanos. Enquanto na parte inferior da tela aparece uma segunda besta caminhando em direção à primeira. Ao fundo, surge a figura da grande meretriz. Agora você vê todas as profecias bíblicas, tudo que está em Apocalipse, eles estão trazendo isso para o lado satânico. O que diz Apocalipse 17, verso 4? E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Púrpura é uma cor quase roxa, escarlata seria cor vermelha, vermelho sangue, assim, vermelho bem vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, prostituição. Então você vê aqui essa mulher, olha o ritual deles. Tem que ter alguém mostrando as coxas, é impressionante isso aqui. A imoralidade está em tudo. Analise para quê, sabe? Então você vê tudo causando, incitando desejo masculino, prostituição, moralidade, isso é coisa do inferno mesmo. Segunda besta. Aí tem que pular ainda, né? Tem que pular para abrir as pernas, é incrível. Ressuscita a primeira. Aqui, ó. Que loucura. O que diz Apocalipse 13, verso 3? Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Foi curada, então ela vai voltar à vida de alguma forma. Então você vê uma besta ritual com a outra besta. Note que os símbolos maçônicos estão presentes em várias partes da celebração. Aqui temos o olho de Horus e o compasso com um esquadro. Você vê aqui no telão deles lá, né? O esquadro e o compasso, né? Aqui é um dos símbolos maçônicos. Triângulo, como já mostrei para vocês, com o olho de Horus. Está lá em cima, bem escondidinho, quase nem dá para ver aí. O que caracteriza que são os maçons, são os Illuminati, são eles, os senhores do mundo que estão fazendo tudo isso. Os três personagens de cabeças grandes aparentemente representam as nações da Terra. Aqui, ó, esses três aqui, ó, 1, 2, 3, é uma simbologia de alguma coisa, né? E aqui o Apocalipse 18, verso 3 diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui é aquela mulher, a grande prostituta, né, a meretriz, que está vestida de escarlata e púrpura. Os reis da terra e os mercadores da terra que foram embriagados e se prostituíram com a grande meretriz. O relógio girando ao contrário provavelmente faz menção à profecia de Daniel, de que o anticristo mudaria os tempos e fala da velocidade em que a nova ordem mundial será estabelecida. Cuidará mudar os tempos e as leis, né? Isso já está acontecendo. Quem pensa que vai acontecer no futuro, 200, 100 anos, esquece, já estamos vivendo o fim. Já estão mudando os tempos e as leis. Aqui você vê toda a população vestida como palhaços, porque é isso que nós somos para eles. Palhaços. Palhacinhos controlados. Aqui, ó, pode ver, ó, perna de pau, aqui é o tamanho do cara. E roupas de funcionários, né? Roupas de trabalhadores, operários, escravos. Então você vê que toda a raça humana adorando lá os deuses deles.
como No palhaço. auge da cerimônia, todos os personagens se lançam em adoração. Mas afinal, o que eles estão adorando? Então, o trem sai do túnel. Mas certamente eles não estão adorando um trem. Eles adoram aquele a quem pensam que venceu a rocha. Agora a grande revelação. Final. Apocalipse 13, verso 4 e 8. E adoraram quem? O dragão. É o dragão que o mundo adora e serve, Satanás. Porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos aqui, lembre-se do contexto, significa uma classe de pessoas, no caso os ímpios, porque quem é de Deus não vai adorar Satanás. Então todos, nesse contexto, não significa cada habitante do mundo sem exceção. Assim como muitos outros textos. Mas eu não vou entrar aqui na questão arminianismo, calvinismo, até porque isso já está muito claro, muito claro. E aqueles cujos nomes, ó, quem são o todos aqui? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são os todos. Todos os que não estão no livro da vida. Então todos esses irão adorar. É o que o Satanás. É o que simboliza essa parte do ritual, continuando. Eles adoram o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Pensam que Satanás venceu a Cristo. A celebração é como se fosse uma grande vitória, como a consumação de uma enorme conquista. Observe mais uma vez no telão. Por algum acaso, trens voam? O que isso significa? O trem se parece com uma serpente e representa a Satanás, que sempre quis subir aos altos céus e ser exaltado. É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas. Você vê o que diz Isaías, né? 14, verso 13 a 14, porém eu discordo dessa interpretação que eles colocam que é Satanás, que o texto está dizendo que Satanás dizia no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas do dia e serei semelhante ao Altíssimo. Eu creio que isso aqui se refere lá àquele contexto, né? Tem esse texto de Isaías e Ezequiel 28 que fala que está ligado ao rei de Tiro e ao rei da Babilônia. Então, mas eles entendem que é assim, que eu creio que também estão errados. Então eles distorceram, e eles fazem o que quiserem, né? E dão essa interpretação. Que faz sentido, né, nessa ótica, porque eles estão fazendo. Então você vê ali o trem saindo da montanha, né? Aqui, ó, né? Aqui o trem saindo da montanha, simbolizando da rocha, né? Que Jesus é a pedra angular, é a rocha que virá destruir tudo isso. Então eles simbolizam, é a tentativa bizarra deles e tola de dizer que Satanás vai vencer Cristo, vai quebrar a rocha, vai subir aos céus, né? É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas, mas numa inauguração de uma grande obra pública, com a participação dos principais signatários da Europa, realmente não faz sentido algum. Só que eles se esqueceram de ler todo o livro de Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo
e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. E aí? Vocês acham que vocês vão vencer? Vocês acham que vocês vão prevalecer, ganhar de Deus? Vocês são ridículos. Eu acho que vocês não têm o que fazer. Vocês a vida toda tentaram ganhar, mas contra o Altíssimo ninguém pode, porque Ele é onipotente. Ele é o Eterno, e vocês são meras criaturas, criaturazinhas, desesperadas, pensando que o que vocês fazem sempre dá certo. Mas não se enganem. Vocês conseguiram derrubar o World Trade Center, matar 3.000 pessoas. Vocês vão conseguir fazer muitas coisas do que está descrito aqui, do que foi mostrado, do que vocês fizeram de ritual. Porque é uma profecia satânica que vocês tentam fazer. Mas o final, vocês não vencerão no final. O final quem vence é Deus. Porque Ele controla todas as coisas. Ele é soberano absolutamente. Nada acontece sem a permissão dele. Saibam que tudo isso que vai acontecer é por permissão dele, porque tudo já estava escrito que isso iria acontecer. Então vocês apenas estão cumprindo a vontade de Deus. Vocês sim que são servos, vocês são escravos. Vocês pensam que controlam toda a humanidade. Na verdade, vocês não controlam os eleitos de Deus, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, porque estes só Deus controla. Vocês podem ter domínio, um certo domínio sobre esses ímpios, sobre esses tolos. Agora, sobre nós, vocês não têm nenhum poder. Na minha carne, no meu sangue, vocês podem tocar, se Deus permitir. Agora, na minha alma, no meu espírito, que pertencem a Deus, vocês não podem chegar nem perto, porque foi comprado por um alto preço de sangue na cruz, pelo meu Senhor e Salvador, o Cordeiro, o Messias de Israel, o grande eu sou. Então, aproveitem enquanto vocês podem aproveitar o curtíssimo e pequeno tempo de vida que vocês têm, porque logo, após esse períodozinho que vocês vão ter de prazeres, bonança, aparentemente, porque vocês vão passar por muitas guerras também. Logo depois disso, vocês sentirão a justa e santa e violenta ira de Deus no inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe aquela frase, quem ri por último ri melhor? É exatamente isso.